voltou para Tite, inventou. É gol! Fisicamente muito bem, a garantia é do técnico Vitor Pereira, que foi dada na entrevista coletiva desta segunda-feira, um dia antes da grande estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, no Mundial de Clubes, ou na Copa do Mundo de Clubes, como eles falam por aqui no Marrocos, né? O Vitor Pereira, inclusive, concedeu a entrevista coletiva nesta segunda-feira aqui no estádio de onde falamos, no Estádio Nacional de Tanger, que é o palco da estreia do Flamengo contra o Al Hilal nesta terça-feira. E eu o questionei sobre o processo dele, o método de trabalho dele, que é a periodização tática. A gente já falou muito sobre isso aqui. O Vitor Pereira até falou que era um questionamento muito técnico e tal, mas se aprofundou um pouco no tema, quando ele fala que desde a chegada dele, ou seja, de um mês para cá, vem fazendo treinamentos específicos para que o time chegue numa situação física melhor do que aquela que ele poderia estar nesse estágio da temporada. É claro que o time não está 100%, o Vitor Pereira até falou sobre isso na entrevista coletiva, ele disse, não estamos no estágio em que o Flamengo estava quando disputou o final da temporada do ano passado. Isso é impossível, ele falou. É claro, a gente já debateu bastante esse tema por aqui, mas esse treinamento, esse tipo de treinamento específico vem fazendo com que o Flamengo esteja num estágio físico bem superior nesse momento, tá? A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem oferecimento da KTO. Não conhece a KTO, meu amigo? Então entre agora no site kto.com, kto.com e faça sua aposta com as melhores odds do mercado, tá? E quando você entrar no site da KTO, você vai colocar o meu cupom Bernardo Ramos, que é meu nome e o nome do canal, tudo junto. O cupom Bernardo Ramos está tudo aqui e eu vou te dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou R$100, eu vou te dar 20. Tá bom, pessoal? Então entre agora no site kto.com, faça o seu registro e aí quando você fizer o seu registro, eu vou dar para você 20% de bônus quando você colocar lá o meu cupom Bernardo Ramos. E vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão Átila Reis. É só entrar no site dele que está aqui na descrição desse vídeo. Ele vai dar uma aula gratuita de violão e guitarra, ou de violão ou guitarra, como queiram, para você, estando você em qualquer canto do mundo. É de graça, você vai aprender a tocar guitarra com um músico profissional. Tá, pessoal? O músico profissional vai te ensinar. Entre aqui no site dele que está na descrição deste vídeo, tá? Então o Vitor Pereira falou o seguinte, né? A gente já explicou em outros vídeos no canal aqui o que é a periodização tática, né? E foi justamente o questionamento que eu fiz. Ele falou, olha, a gente vem simulando situações táticas de jogo e aproveitando para fazer inserções de treinamentos físicos no meio dessa história. Por que ele faz isso? Evidentemente porque não tem tempo para treinar. Então ele diz, o Flamengo está fisicamente muito bem, a pergunta que eu fiz, se esse processo, se esse método de trabalho faz com que o time esteja melhor fisicamente do que estaria. E a resposta deixou claro que sim, né? Ou seja, todo o trabalho com a bola visa repetir situações de jogo e também fazer com que o time esteja melhor fisicamente, tá? Então você fique tranquilo em relação a isso. É claro que o Flamengo não vai estar na sua plenitude, por exemplo, como esteve na partida contra o Vélez, que para mim foi a última grande partida do Flamengo, naquele jogo disputado no José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina, né? Mas estará um bom estágio físico, falou pelo menos o Vitor Pereira. Quem também esteve ao lado do Vitor Pereira na entrevista coletiva foi Davi Luiz, tá? Davi Luiz, que é um dos líderes do time, embora não seja capitão, um dos líderes desse time, né? Ele foi questionado por companheiros, inclusive, sobre a importância que os europeus dão para esse título mundial. Vale lembrar que Davi Luiz esteve numa decisão de Mundial de Clubes e perdeu para o Corinthians quando defendia o Chelsea em 2012, né? E foi a última vez que um sul-americano, aliás, conquistou o título do Mundial de Clubes. Ele falou que a dor que ele sentiu daquela vez foi muito grande e que talvez os companheiros não estivessem na mesma sintonia, mas que hoje, segundo ele, os europeus dão muito mais valor em relação a isso, a essa história do Campeonato Mundial de Clubes. O Vitor Pereira também falou sobre a preparação da equipe, nada que fosse tão relevante de outro mundo assim, nenhuma resposta bombástica em relação
a isso, ele só fez questão de dizer: eu nunca falei que o time esteve mal fisicamente, eu só falei que o time não está no nível, no patamar que estava no final da temporada passada, até porque isso é impossível. Elogiaram bastante o Marrocos, né? Tanto o David Luiz quanto o técnico Vitor Pereira, ambos falando inclusive sobre a campanha relevante do Marrocos na última Copa do Mundo no Catar, quando a equipe africana chegou à 4ª colocação. Falando agora sobre Real Madrid, conversei com o companheiro Juan Franco, do diário Marca da Espanha, sobre uma suposta crise no Real Madrid. Existe isso ou não? Ele me garantiu que não existe crise no Real Madrid neste momento. Independentemente do que acontecer no Mundial de Clubes, não haverá, segundo ele, uma crise, tá? Haverá, sim, um questionamento em relação ao trabalho do Carlo Ancelotti por causa de uma possível eliminação na semifinal. Ele me falou: se cair na semifinal diante do Al-Ahly, assim haverá um questionamento. Mas o foco do Real Madrid, segundo ele, está em 3 jogos, pela ordem, tá? O confronto contra o Liverpool pelas 8ª de final da UEFA Champions League, o duelo contra o Barcelona, jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, e a partida contra o Atlético de Madrid. Tudo isso em 3 semanas, tá, gente? É uma maratona de jogos importantes. Este jogo contra o Atlético de Madrid, rival da cidade ali, será disputado pelo Campeonato Espanhol. Então são 3 competições diferentes. O Real Madrid perdeu para o Mallorca, o Barcelona ganhou, o Barcelona botou a mão na taça de La Liga, então isso torna o ambiente um pouco mais complicado pelos lados da equipe merengue. Tá? O que não significa assim, que haja uma crise iminente, nada disso. Tá? Outra coisa importante é a questão do Courtois. Perguntei para o Juan Franco o seguinte: falei, o Courtois vai vir para o Marrocos? Então, ele falou: não, vai sim, mesmo que não esteja em campo, mas o Courtois vai vir para o Marrocos, tá? Ou já veio ao Marrocos, não sei exatamente, eu estou aqui enfurnado na cobertura do Flamengo, mas o Courtois está com a delegação, está junto com a delegação, e se não jogar vai ser um desfalque importantíssimo para a equipe do Real Madrid. O Courtois é o melhor goleiro do mundo, na minha opinião. Se não fosse ele, a Bélgica teria sido eliminada com 2 partidas na Copa do Mundo do Catar. Foi eliminada na primeira fase, mas chegou ao último jogo, se vencesse a Croácia, eliminaria os croatas e se classificaria às 8ª de final. Então, assim, Courtois pode até não jogar, mas vai sim, olha só, vai sim estar com a delegação do Catar. Saudações, até a próxima, tchau, tchau.